Vamos falar sobre obesidade e como os óleos essenciais podem te ajudar no auxílio do processo de emagrecimento? Se você chegou agora, se você está aqui me vendo pela primeira vez, para você que já me segue, eu sou Adriana Alves, química e farmacêutica com especialização em prescrição de fitoterápicos. Neste canal, eu ajudo consultoras e terapeutas a tratar a saúde física, mental e emocional através da indicação e aplicação dos óleos essenciais, mesmo começando do zero absoluto. Vamos falar sobre um assunto que é grande vilão no dia a dia de boa parte da população brasileira. Vamos conversar sobre obesidade. Mas o que é obesidade? A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, geralmente causado por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. É uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no corpo, sendo fator de risco para desenvolvimento de outros problemas como hipertensão e diabetes tipo 2. Entretanto, nem todo caso de obesidade está associado a esses quadros de saúde. A obesidade trata-se, portanto, de uma doença, mas também é um fator de risco para outras. Na maioria dos casos, ela ocorre pelo desbalanço energético, ou seja, a pessoa está consumindo mais energia do que ela gasta no dia a dia, e esse desbalanço promove o ganho de peso. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Brasil apresenta cerca de 18 milhões de pessoas obesas e, somando-se o total de indivíduos acima de peso, o montante chega a 70 milhões. Sendo esse valor o dobro do que foi observado há 3 décadas. Os dados mais recentes sobre a obesidade no Brasil constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em outubro de 2020. Segundo o levantamento, a proporção de obesos na população brasileira com 20 anos ou mais de idade mais que dobrou entre 2003 e 2019. Passando de 12,2% para 26,8%. Além disso, em 2019, 1 em cada 4 pessoas de 18 anos ou mais de idade no Brasil estava obesa, o que representa 41 milhões de pessoas. O percentual de pessoas com obesidade cresceu 60,2% no Brasil nos últimos 12 anos. 74% dos óbitos no Brasil acontecem por doenças associadas à obesidade. De cada 3 crianças e adolescentes no Brasil, uma está acima do peso. Quase 11% dos brasileiros de 5 a 19 anos têm obesidade e 17,2% têm sobrepeso. A obesidade entre crianças de 5 a 9 anos no Brasil cresceu mais de 4 vezes desde 1989. E como é que chegamos até aqui? É preciso olhar para o mundo em que nós vivemos. A obesidade não é simplesmente uma consequência da falta de força de vontade. Por causa de uma série de fatores, hormonal, inflamatório, medicamentoso, genético, pessoas com obesidade não costumam ficar satisfeitas com a mesma quantidade de comida que as pessoas de peso considerado adequado. Se elas emagrecem, o cérebro entende que o corpo precisa poupar energia, o que acaba ajudando a ganhar peso de novo. A ciência também mostra que nos últimos 20 anos, o número de crianças e adolescentes com obesidade e sobrepeso quase dobrou no mundo. Se essa tendência continuar, até 2024 poderemos ter mais casos de obesidade infantil do que crianças com baixo peso corporal. A obesidade infantil acontece quando uma criança está com peso maior que o recomendado para sua idade e altura. De acordo com o IBGE, atualmente, 1 em cada 3 crianças no Brasil está pesando mais que o recomendado. As faixas de índice de massa corporal, o IMC, determinadas para crianças são diferentes dos adultos e variam de acordo com gênero e idade. O excesso de peso pode ter repercussões para a criança até a sua vida adulta, mesmo que a obesidade seja revertida nesse período. Doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto são algumas consequências da obesidade infantil não tratada. A condição também pode levar a baixa autoestima e depressão nas crianças. E como podemos saber se sofremos com obesidade? Para determinar um quadro de obesidade, são levados em consideração alguns fatores. O principal deles é o cálculo de índice de massa corporal, o IMC,
que avalia a relação entre o peso e a altura do indivíduo. A partir dele, a doença é dividida em diferentes graus que vão da obesidade leve à obesidade severa. Diferença entre obesidade e sobrepeso. Ter sobrepeso significa pesar mais do que é considerado saudável ou normal para a idade, sexo e ou estrutura. Em geral, esse quadro é reversível com algumas mudanças de hábito, que inclui a adoção de uma alimentação saudável e balanceada associada à prática frequente de exercícios físicos. Por outro lado, a obesidade é uma condição crônica que se caracteriza por um excesso de gordura acumulada no corpo. O tratamento da doença pode envolver intervenções mais drásticas, como dietas mais restritivas e cirurgias. Ser pouco ou nada ativo faz a pessoa não queimar tantas calorias. Com o estilo de vida sedentário, é fácil ingerir mais calorias todos os dias do que seguindo uma rotina com exercícios e atividades diárias normais. Dieta não saudável e hábitos alimentares. O ganho de peso é inevitável se a pessoa comer regularmente mais calorias do que queima. Além disso, atualmente muitas dietas são ricas em calorias vazias, baseadas no consumo de fast food, doces e bebidas de alto valor calórico. O que seria uma caloria vazia? Só tenho uma quantidade energética muito alta, mas eu não tenho nutrientes para conseguir fazer com que a nossa célula tenha nutrição adequada. Junto a essas duas causas comuns, a obesidade também pode ser considerada como resultado de uma combinação de fatores contribuintes, como a genética. Os genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que a pessoa armazena e onde essa gordura é distribuída. A genética também pode desempenhar um papel na eficiência com que o corpo converte alimentos em energia e como ele queima calorias durante um exercício físico. O estilo de vida familiar também é um dos fatores. A obesidade tende a ocorrer em famílias. Se um ou ambos os pais são obesos, o risco do filho ser obeso é aumentado. Isso não é por causa da genética. Os membros da família tendem a compartilhar hábitos alimentares e de atividades semelhantes. Problemas médicos também pode ser um fator. Em algumas pessoas, a obesidade pode ser atribuída a uma causa médica, como a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Cush e outras condições. Problemas médicos como artrite também podem levar à diminuição da atividade, o que pode resultar em um ganho de peso. Alguns medicamentos também podem ser fatores. Eles podem levar ao ganho de peso como efeito colateral. Esses medicamentos incluem alguns antidepressivos, remédio anticonvulsivos, remédio para diabetes, antipsicóticos, esteroides e beta-bloqueadores. Mudanças metabólicas e hormonais também são outro fator. A obesidade pode ocorrer em qualquer idade, mesmo em crianças pequenas, mas à medida que se envelhece, as mudanças hormonais e o estilo de vida menos ativo aumentam o risco da doença. Além disso, a quantidade de músculo no corpo tende a diminuir com a idade, o que leva à diminuição do metabolismo. Problemas emocionais e psicológicos também são fatores. Casos de má gestão emocional, baixa autoestima e comer emocionalmente, ou seja, quando a pessoa está entediada ou chateada, pode evoluir para quadros de ansiedade, depressão e até mesmo distúrbios alimentares como compulsão alimentar. Em casos regulares, onde a comida é forma de escape emocional ou quando é ingerida de maneira intensa e descontrolada, quando combinado com o sedentarismo e falta de prática de exercício, pode causar a obesidade. Problemas para dormir também é um efeito. Não dormir o suficiente ou dormir demais pode causar alterações hormonais que aumentam o apetite. Nesses casos, a pessoa também pode desejar comer alimentos ricos em calorias e carboidratos, o que pode contribuir para o ganho de peso. Durante a gravidez, o peso da mulher aumenta necessariamente. Algumas não conseguem perder esses quilos a mais depois que o bebê nasce. Esse ganho de peso, no entanto, pode contribuir para o desenvolvimento da obesidade em mulheres. Parar de fumar também é um sinal que pode aumentar o quadro de obesidade. Ele é frequentemente associado ao ganho de peso. Para alguns, essa situação pode ser suficiente para um quadro de obesidade. No longo prazo, porém, parar de fumar ainda é um benefício maior que a saúde do que continuar fumando. Substâncias químicas também pode ser outro fator.
Os desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos são substâncias químicas capazes de exercer efeito semelhante ao de hormônios presentes em nosso organismo. De acordo com uma pesquisa, existe uma relação dessas substâncias com o ganho de peso e a obesidade. Mesmo que alguém tenha um ou mais desses fatores de risco, isso não significa que ela está destinada a se tornar obesa. Isso porque é possível neutralizar a maioria desses fatores por meio de dieta equilibrada, atividade física e comportamento, e mudanças de comportamento. Qual é a diferença entre obesidade comum e a obesidade mórbida e quais são os níveis de obesidade? A obesidade é classificada de acordo com o grau de excesso do peso. O método mais amplamente aceito é utilizado como medida, usado na classificação da obesidade, é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é a relação matemática entre o peso corporal e a estatura. Considera-se como obesidade IMC maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. A classificação de obesidade é feita da seguinte forma: grau 1, IMC entre 30 e 34,9. Grau 2, IMC entre 35 e 39,9. Grau 3, obesidade mórbida, IMC acima de 40. Como que é feito esse cálculo? Peso em quilogramas por altura ao quadrado, ok? Como exemplo, eu tenho 63 quilogramas e 1,71 m. Então eu vou pegar a minha altura e multiplicar por ela mesma e vai dar um valor, que é, fazendo a divisão do peso pela altura, nós temos o valor de, então vai dar aproximadamente 21. O meu MC é considerado um MC normal, né? Mas como eu falei para vocês, acima de 24 a gente já tem um índice considerado como obesidade e os graus dessa obesidade vai aumentando conforme o índice de massa corporal também aumenta, ok? Algumas complicações possíveis. A obesidade, seja adulto ou infantil, aumenta o risco de uma série de condições, incluindo colesterol alto, pressão, hipertensão, doença cardíaca, diabetes tipo 2, problemas ósseos, síndrome metabólica, distúrbios do sono, esteatose hepática não alcoólica, depressão, asma e outras doenças respiratórias, condições de pele como brotoeja, infecções fúngicas e acne, baixa autoestima e problemas de comportamento. Quais são os tipos de obesidade que nós temos? A obesidade ela pode ser classificada de diversas formas. Por exemplo, quanto ao tipo, sendo homogênea, que é aquela em que a gordura está depositada de forma homogênea, tanto em membros superiores e inferiores, quanto na região abdominal. A androide, que é a obesidade em formato de maçã, mais característica no sexo masculino ou em mulheres após a menopausa. E nesse caso, há um acúmulo de gordura na região abdominal e torácica, aumentando os riscos cardiovasculares, levando em consideração que essa gordura abdominal, essa gordura é extremamente complicada porque ela acaba aumentando os índices de glicemia. A ginecoide, que é a obesidade em formato de pera, mais característica do sexo feminino, e nesse caso há um acúmulo de gordura na região inferior do corpo se concentrando nas nádegas, quadril e coxas. Está associada à maior prevalência de artrose e varizes. E quais os tratamentos para a obesidade? Antes de tudo, é preciso compreender que o tratamento da obesidade não pode ser visto como uma solução de curto prazo, mas sim como um processo contínuo ao longo da vida. Quando a obesidade é aceita como uma doença crônica, ela será tratada como outras doenças crônicas, a exemplo de diabetes e hipertensão. Como a obesidade é provocada por uma ingestão de calorias que supera o gasto do organismo, a forma mais simples de tratamento é a adoção de um estilo de vida mais saudável, com controle na alimentação e o aumento das atividades físicas. Essa mudança não só provoca a redução de peso e reversão da obesidade, como facilita a manutenção do quadro saudável. A alimentação saudável. Embora a correria do dia a dia dificulte a realização de uma alimentação saudável, pequenas mudanças já podem fazer uma grande diferença na saúde. Invista nas frutas, legumes e vegetais, prefira alimentos integrais aos refinados, evite alimentos ricos em gordura, sódio,
encontrados em biscoitos, bolachas e refeições prontas. Limite o consumo de bebidas adoçadas, artificiais e pobres em nutrientes, incluindo refrigerantes e sucos industrializados. Reduza o número de vezes em que a família vai comer fora, especialmente em restaurantes de fast food, e não exagere ao servir as próprias porções. A prática de atividade física também pode ajudar nesse quadro de reversão. Aumentar a prática de atividade física é uma parte essencial do tratamento da obesidade. A maioria das pessoas que conseguem manter a perda de peso por mais de um ano pratica exercício físico regular, mesmo que seja caminhando. Portanto, faça exercícios físicos. O exercício regular é uma parte importante de um estilo de vida para manter um peso saudável a longo prazo. Uma dieta com alimentos saudáveis combinada à prática de atividade física ajuda a queimar calorias e a evitar mais ganho de peso. Fazer exercícios também promove outras vantagens, como redução de gordura abdominal, que é aquela visceral que é bem complicada, melhora o controle do açúcar no sangue, melhora os níveis de pressão arterial e redução dos riscos de doenças cardiovasculares. Caminhe mais. Mesmo que o exercício aeróbico regular seja a maneira mais eficiente de queimar calorias e perder peso, qualquer movimento extra ajuda a queimar caloria. Fazer alterações simples ao longo do dia pode resultar em grandes benefícios. Por exemplo, aprimore suas tarefas domésticas, faça jardinagem, levante-se e mova-se periodicamente e use um pedômetro, que são aqueles relógios que ajudam a marcar os passos, para acompanhar quantos passos você realmente dá ao longo de um dia. Prevenção. A estratégia preventiva deve ter início no nascimento, reforçando que o leite materno é um fator de prevenção contra a obesidade e combatendo mitos de que a criança deve comer muito, mesmo quando está satisfeita, e que criança saudável é aquela com dobrinhas. As medidas de prevenção da obesidade são muito importantes, especialmente pela gravidade das consequências, e inclui dois fatores principais: a adequação do consumo energético, ou seja, é necessário consumir calorias que estejam de acordo com o gasto calórico de cada um, que segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, são 2.000 calorias diárias para mulheres e 2.200 calorias por dia para homens, considerando saúde normal. Para quem precisa perder peso, é necessário um planejamento alimentar que priorize alimentos que deem mais saciedade e que tenham o menor valor calórico possível. O segundo é incluir atividades físicas na rotina, e que atualmente cerca de 80% da população é sedentária e muitos substituem atividades físicas por atividades de lazer de baixo gasto calórico, como ver televisão, jogar videogame, ficar no computador, ficar no celular. Isso é um fator relevante para desencadear a obesidade. Em contrapartida, o exercício físico intenso ou de longa duração promove uma série de benefícios ao organismo, como queima de calorias e efeito inibitório do apetite. O uso de remédios para emagrecer também pode trazer riscos? Sem dúvida. Tudo em medicina implica riscos, e naturalmente o uso de medicamentos também. Quando bem indicados, com critérios esclarecidos e acompanhamento clínico, os medicamentos são sim aliados no tratamento da obesidade. O tratamento é um grande desafio que tradicionalmente baseia-se na busca do déficit calórico, fechar a boca e malhar mais, sendo comum o uso de remédios para perda de peso, muitos dos quais reduzem o apetite. No entanto, esses medicamentos não têm se mostrado sempre boas escolhas para tratar pessoas com obesidade, de modo que o emagrecimento inicial, em geral, é precedido de um reganho de peso, além de outros efeitos adversos, que já levaram alguns desses medicamentos a serem retirados do mercado em alguns países. A perda de peso é um dos principais desafios da maioria da população. E quando falamos em emagrecimento, a prioridade não fica apenas em questões estéticas, mas também questões de saúde e qualidade de vida. Diante disso, um grupo de pesquisadores da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, descreveu, estimou e caracterizou a frequência de efeitos adversos atribuíveis ao uso de medicamentos para obesidade. Os resultados do estudo foram publicados no periódico International Journal of Clinical Pharmacy. Para o estudo, os pesquisadores coletaram dados entre janeiro de 2013 a junho de 2020, a partir do sistema de notificação e eventos adversos do FDA.
que é a agência reguladora norte-americana responsável por proteger a saúde pública, garantindo a segurança de alimentos, medicamentos, vacinas, suplementos dietéticos, entre outros. Este sistema é alimentado por profissionais de saúde e pacientes que devem registrar qualquer suspeita de efeito colateral de remédios. Todos os principais eventos adversos e desfechos relatados, incluindo morte, risco de vida, hospitalização, deficiência ou intervenção necessária, foram analisados. Entre os resultados, foram encontrados um total de 18.675 relatórios de eventos adversos exclusivamente associados a medicamento para obesidade, os quais foram administrados em 15.143 pacientes. Os pacientes tinham cerca de 50 anos em média e a maioria deles eram mulheres adultas, em torno de 73,4%. Foi de 21.229, incluindo 1.613 eventos com risco de vida, 7,6%, 7.426 hospitalizações, 35%, 1.249 casos de deficiência, 5,9%, e 1.039 mortes, 4,9%. Além desses, foram observados problemas de saúde mais graves, 1.765 notificações de doenças cardiovasculares, 31% atribuídos ao medicamento fertermina, 23% ao ligaraclutida e 22% a uma combinação de fertemina e topiramato. 1.327 notificações de problemas renais e 194 notificações de câncer. Os efeitos adversos relatados mais comuns foram náuseas e vômitos, seguidos por tontura, dores de cabeça e ineficácia do medicamento. Uma das descobertas mostra que 4% das mortes em relação com o medicamento Orlistat de venda livre nos Estados Unidos. Mas também cabe lembrar que mesmo sendo observado uma alta taxa de mortalidade e associação com o Orlistat, a pesquisa não apresenta relações de casualidade, sendo necessários mais estudos e maior atenção aos pacientes que usam medicamentos para obesidade. Assim, os pesquisadores concluíram que medicamentos para obesidade podem estar associados a eventos adversos, incluindo complicações cardiovasculares e renais. Perder peso de forma saudável requer muito mais do que a troca de alguns alimentos e a prática de exercícios físicos. Estudos mostram que 95% das pessoas que perdem peso a curto prazo acabam recuperando em pouco tempo novamente. Por isso, é importante que haja mudanças de hábitos e a aromaterapia pode ser uma maneira eficaz para ajudar nessa transformação em busca de saúde. Vamos conversar agora sobre quais as maneiras mais eficazes de utilizar os óleos essenciais para perder peso. Então, quais os óleos que vão auxiliar no meu processo de emagrecimento? Vamos lá. O primeiro deles é o óleo essencial de toranja, que em inglês chama-se grapefruit. Funciona no corpo, ativando enzimas que ajudam seu corpo a queimar a gordura corporal. A extração desse óleo essencial vem da casca da toranja, que é muito rica em certos compostos como o D-limoneno. Além de auxiliar na perda de peso, o óleo essencial de toranja ajuda a ativar o metabolismo e auxilia na limpeza e drenagem de suas glândulas linfáticas. Quando aplicado topicamente em pequenas quantidades, o óleo essencial de toranja é um excelente diurético e estimulante linfático. Esta é uma das razões pela qual é utilizado nos cremes e misturas para celulite usados em esfoliação. Por esse motivo, o óleo essencial de toranja é um óleo essencial importante para ajudar seu corpo a queimar gordura e perder peso devido à forma como ativa enzimas em sua saliva, o que ajuda a quebrar gordura corporal em seu corpo. Quando misturado com óleo essencial de patchouli, o óleo essencial de toranja é conhecido por diminuir os desejos e a fome, o que torna uma ótima ferramenta para perder peso de maneira saudável. Adicione algumas gotas à sua água, difunda no seu escritório ou em casa, ou massageie um pouco no peito, pulsos quando sentir vontade. Outra forma de uso pode ser colocar 2 gotinhas de óleo de toranja num creme corporal à base de cafeína para conseguir fazer o estímulo maior da queima de gordura abdominal. O outro óleo essencial é o óleo essencial de canela, o segundo melhor óleo essencial para ajudar a perder peso. O óleo essencial de canela ajuda a regular os níveis de glicose no sangue e o cofator GTF, que é importante para a insulina na regulação do açúcar no sangue. Por esse motivo, o óleo de canela também é ótimo para quem tem diabetes.
Ajuda a equilibrar o açúcar no sangue, o que a longo prazo ajudará na perda de peso e na redução do desejo por açúcar. A instabilidade da quantidade de açúcar no sangue pode levar a comer em excesso, baixo consumo de energia e ganho de peso. Mas adicionar óleo de canela às frutas, chá, aveia, assados ou smoothies ajuda a diminuir a taxa no qual a glicose é liberada no sangue. E um outro óleo essencial é o óleo essencial de gengibre, que auxilia o corpo na perda de peso. O gengibre funciona porque também reduz os desejos de açúcar e ajuda a reduzir a inflamação no corpo. Se você quer perder peso, é importante também reduzir a inflamação e apoiar a digestão e a absorção de nutrientes. Os compostos de gengibre são chamados de gingeróis. Foi comprovado cientificamente que os gingeróis reduzem a causa da inflamação no intestino e melhoram a absorção das vitaminas e minerais que consumimos. Se você está absorvendo mais vitaminas e minerais, está ajudando a sustentar a energia celular do seu corpo e a perda de peso. Um estudo de 2013, publicado no Indian Journal of Psychology and Pharmacology, concluiu que o óleo essencial de gengibre possui uma atividade antioxidante, propriedades anti-inflamatórias e antinociceptivas significativas. Depois de utilizar por um mês o óleo essencial de gengibre, os níveis de enzima aumentaram no sangue dos camundongos da pesquisa feita. A dose também eliminou os radicais livres e produziu redução significativa na inflamação aguda. Como usar esses óleos essenciais para perda de peso? Se você está procurando óleos essenciais para perda de peso, esses 3 são os recomendados. Você pode optar em usá-los juntos ou pode usar esses 3 individualmente. Você pode colocar uma gota de cada um na água e beber, ou pode aplicar topicamente e não esqueçam de colocar um óleo carreador ou difundir. Ao aplicar topicamente, use o óleo carreador de coco, de óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, de jojoba, especialmente quando estiver usando o óleo de canela, porque ele é dermocáustico e pode causar queimaduras quando utilizado diretamente na pele sem óleo carreador. Os óleos essenciais são usados há mais de 5.000 anos. Eles são uma das formas de remédio mais poderosas do mundo. Toranja, canela e gengibre são os óleos essenciais mais eficazes para a perda de peso. Como evitar o aumento de peso após o tratamento? Independentemente dos métodos de tratamento, não é incomum que a pessoa acabe recuperando peso após algum tempo. Prosseguir com o acompanhamento é essencial para que isso não aconteça. Além disso, é importante manter ao máximo a rotina com alimentação saudável e prática de exercícios. Contudo, é preciso notar que a aromaterapia é mesmo isto, apenas uma ajuda. Essa terapia não promete uma perda de peso repentina e milagrosa, mas sim ajudar no seu processo de emagrecimento. Para conseguir resultados efetivos, além dos óleos essenciais adequados, deverá rever a sua alimentação e principalmente introduzir ou intensificar o exercício físico no seu dia a dia. É isso, pessoal. Espero que essa aula e essas informações tenham sido importantes para você, que você coloque em prática. Qualquer um desses óleos essenciais pode ajudar muito. Quanto mais vocês colocarem tudo em prática, mais resultados vocês terão. Encerro essa aula por aqui dizendo novamente, venha aprender sobre óleos essenciais comigo. Então dê o seu like, se inscreve no canal para se manter informado e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos conteúdos. Beijos e até logo!